Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Tô aqui testando esse novo jeito aqui, ver se vai dar certo. Vou testar com a nossa correção dos exercícios, então lá do caderno de atividades, da página 13 a 17, os exercícios do 12 ao 22, tá? Então, a gente começa lá pelo seguinte, lá no meu exercício 12, na página 13, diz assim: complete os espaços das frases abaixo com os termos corretos sobre a distribuição das espécies no planeta. Letra A diz assim: algumas espécies só ocorrem em determinada região e por isso elas são chamadas de... Quais que são as espécies que ocorrem somente em uma região? As espécies endêmicas, né, que estão localizadas somente naquela região, não se encontra em outro local do globo. Outras espécies estão amplamente distribuídas pelo mundo e por isso são chamadas de espécies cosmopolitas, tá? Espécies que estão dispersas pela área geográfica do planeta. Letra B. Para entender a distribuição das espécies atuais e extintas, é preciso estudar a história do planeta Terra. Claro, temos que estudar a história do nosso planeta. Eu quero saber a distribuição das espécies aqui no planeta Terra. Eu não sei se tem outras espécies em outros planetas. Eu estou querendo saber a minha história, a espécie atual e extinta. Você precisa estudar a história do planeta Terra e as modificações que ocorreram nele com o passar dos milhões de anos. Tranquilo? Beleza? Letra C. A ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra no tempo geológico. É a biogeografia, né? Ela que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra no tempo geológico. Essa distribuição é influenciada por muitos fatores, entre eles o movimento dos continentes, tá? Eu tenho a movimentação continental que é dada por esse ponto, então eu acabo tendo o termo que é conhecido como deriva continental, tá? Como vai ocorrer essa deriva continental. Então ela estuda isso daí, porque essa distribuição ela é influenciada por muitos fatores e um deles é a própria deriva continental. Eu quero ver se eu acho um marcador aqui para colocar para vocês. Pra gente ver ferramentas, projeção, não. Marcador. Substantâneo, localizar. Anotações. Não, mas não é anotações que eu quero. Vamos ver se é essa daqui. Então, eu vou ter, por exemplo, deixa eu ver como é que ficou aqui. Tá, acho que dá pra ver bem, né, pessoal? Acho que dá. Deixa eu fechar esse daqui, fechar painel. Ai, fechei sem querer. Deixa eu abrir de novo aqui. Ferramentas, comentários, marcadores de desenho. Isso aí, só isso daí que eu quero. Então, eu vou ter aqui, pessoal, assim. Então, na letra C ali, eu tenho a deriva continental, né? Que é o meu ponto. Opa, beleza, aí ficou legal, né? Gostei, ficou legal. Tá? Então, dando sequência, os exercícios da página 14, né? Que nós temos ali, são os seguintes. Começa a partir do 13. Relacione corretamente a segunda coluna com a primeira. Então tem ali na primeira coluna Pangeia, Pantalasa, Laurásia e Gondwana. Do meu lado direito eu tenho as alternativas lá. O único oceano presente na época em que todos os continentes estavam unidos. A Pantalasa, né, pessoal, era um único oceano só. Quando os continentes estavam unidos, quando era Pangeia, eu tinha a Pantalasa, que era o meu único oceano, tá? Ele não era dividido pelos continentes. Então é A2, tá? Primeira lá é A2. Bloco de continentes localizado ao sul, formado logo após a separação dos continentes do bloco único, a Gondwana, tá? Que foi formada logo após a separação dos blocos únicos, tá? Vamos ver se desenhar seta, será que fica mais legalzinho?
Vamos ver. Tá? Então, a 4. A próxima, um único continente formado pela união de todos os outros continentes. A Pangeia, né? Aquele continente grandão que foi formado pela união de todos os outros continentes, tá? E bloco de continentes localizado ao norte, formado logo após a separação dos continentes do bloco único. Aí eu tenho a Laurásia, né? Os continentes foram formados ao norte. Então ela ficou na sequência 2, 4, 1 e 3, certo? 14. Diz assim: o trabalho dos paleontólogos revelou a presença das mesmas espécies de fósseis de plantas e de animais extintos nos continentes americano e africano. Como é possível que fósseis das mesmas espécies sejam encontrados em locais tão distantes um do outro? Então ele está dizendo assim, ó, revelou a presença de mesma espécie de fósseis de plantas e de animais nos continentes americanos e africanos. Está pedindo para explicar como que isso ocorreu. A gente tem que ter aquela ideia assim, há milhões de anos atrás nós tínhamos outra formação continental, que era constituída por um único continente, que é esse continente que é denominado, ao contrário, aqui, que é denominado de Pangeia, tá? Que é o continente que foi denominado Pangeia por ele ser um continente único, um bloco continental único, no qual os continentes americano e africano estavam unidos. Aí você acabou tendo essa relação, tá? Essa explicação para você encontrar fósseis no deserto do Saara, que eram fósseis compatíveis, por exemplo, no continente africano, tá? Tranquilo? A número 15. A número 15 me diz assim, ó. Fóssil no Rio Grande do Sul reforça a teoria de ligação da África e América. Tá? Pesquisadores do Rio Grande do Sul exibiram o fóssil de cerca de 240 milhões de anos do crânio de um sinodonte, réptil bastante comum de ser encontrado na África. Segundo a equipe da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, a descoberta é realizada no município de Dona Francisca, na região central do estado, reforça a teoria de que a América do Sul e a África estavam ligadas por terra. A espécie batizada de liuanga possui características semelhantes à dos mamíferos atuais. O nome científico foi registrado em homenagem à primeira descrição de um sinodonte, feita no Vale de Liuanga, na Zâmbia. A existência de dois fósseis do mesmo grupo em regiões tão distantes reforça a teoria de que os nossos continentes estavam unidos por um mesmo bloco de terra, a Pangeia, afirmou o biólogo Lúcio Roberto da Silva, um dos pesquisadores responsáveis pelo achado, junto com o paleontólogo Sérgio Furtado Cabreira. E ele me pede assim: além dos fósseis das mesmas espécies encontrados nos dois continentes, quais são os outros fatores que sugerem que o continente americano e africano estiveram unidos no passado? Então, eu comentei isso com vocês, eu acho que em alguma aula, que nós temos os fatores assim importantes. O formato da costa sul-americana e oeste africana, que possibilita um perfeito encaixe entre elas, né? E as formações rochosas semelhantes na região costeira do Brasil e da África. Isso relaciona essa interação entre essas áreas, tá? Então são fatores bem relevantes que comprovam que em algum ponto no passado todos esses continentes estiveram ligados, unidos, formando a Pangeia. Tranquilo? Em frente, página 15. Exercício 16, lá me diz assim, estamos na página 15. Para explicar aos seus alunos como funcionam as placas tectônicas, um professor resolveu fazer um experimento bem simples. Ele pegou uma bacia com água e nela colocou pedaços de isopor. Foi possível observar que os pedaços de isopor flutuavam sobre a água e se moviam lentamente. Tá? Nesse experimento, a letra A lá pede assim, o que a água representou no experimento? Representou o magma, né, pessoal? Ela acabou representando o magma, porque nós sabemos o nosso planeta é um planeta dinâmico e nós está flutuando em cima de magma. O que o isopor representou no experimento? A letra B.
representou as placas tectônicas, né? A movimentação das placas tectônicas. Então, acabou fazendo essa representação. O magma ele está em constante movimento, né? O planeta é dinâmico, então essa movimentação se referiu às placas tectônicas. Letra C. Por que o professor usou blocos de isopor? Tá? Pelo seguinte, pessoal, a teoria tectônica das placas acabou assim, relacionando a flutuabilidade, né? Então as placas tectônicas flutuam sobre o magma, desculpa, e assim é possível que elas se movimentem, tá? Da mesma forma que ocorre com o isopor sobre a água. Então, se ele fizer uma interação de uma placa encostar a outra, eu vou ter as interações das placas tectônicas também. Tranquilo? Beleza. Número 17. Considerando as placas tectônicas, analise as afirmativas abaixo e marque a resposta correta. Alternativa 1. O Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana, por isso é menos suscetível ao vulcanismo e terremotos. O mesmo acontece com a maior parte do continente africano. Verdadeira, tá? 1 é verdadeira, certinho. A região da América do Sul, próxima à borda da placa de Nazca, é diretamente influenciada por ela e está sujeita a terremotos, vulcões e tsunamis. Certíssima, tá? É aquela interjunção entre as placas. 3. A América Central não está sujeita à ação de impactos ambientais causados por terremoto. É falsa, tá? Ela está sim sujeita porque ela tem locais de junção com placas. Onde tem locais de junção com placas, ela é uma área sujeita a impactos ambientais que são causados por terremoto. Aí ele pede assim, quais são as afirmativas abaixo, né? Quais que são as corretas? As corretas é a 1 e a 2, tá? A letra C. Tranquilo? Número 18, diz assim: observe as duas figuras a seguir e faça o que se pede. Eu tenho uma figura ali, eu tenho um tornado de um lado e as poluições das fábricas do outro, né? E dele pede assim: os tornados e a poluição das fábricas são exemplo de impactos ambientais. Explique o que é impacto ambiental e quais são os dois tipos em que podem ser classificados. Dê 2 exemplos para cada um, diferentes dos apresentados nas imagens. Então, o impacto ambiental que eu tenho é conjunto de ações do meio ambiente que vão acarretar, vão levar consequências diretas para os seres vivos. Nós temos as ações naturais, né, que são o tornado, as tempestades, os furacões, os maremotos, os tsunamis, são todos fenômenos naturais, tá, que nós não temos controle. E nós temos, por ação humana, as queimadas, os desmatamentos, a poluição, tá? Isso daí é ocasionado pela ação humana. Tranquilo? Beleza, em frente. Página 16, tá? Exercício número 19. Ele me diz assim, lá, o exercício me pede o seguinte: sobre os fenômenos naturais que provocam impactos ambientais, assinale V para verdadeiro e F para falsa, tá? Letra A. Vulcões são aberturas na crosta terrestre, que geralmente surgem em regiões limites entre as placas tectônicas. Podem se localizar na superfície terrestre ou no fundo dos mares dos oceanos. Verdadeira, certíssima. Letra B. A lava que sai dos vulcões se resfria, se solidifica e forma aglomerados de rochas, que quando se decompõem formam solos férteis. Corretíssima, ó, beleza, é verdadeiro. Letra C. Os abalos sísmicos ocorrem com um choque entre as placas tectônicas, gerando tremores no solo. Verdadeira também, tá certinho. Letra D. Os tsunamis são ondas gigantescas provocadas por terremotos nos fundos dos oceanos. Correta, verdadeira também. E. Epicentro é o ponto onde o terremoto ocorre e hipocentro é o local na superfície da crosta terrestre em que o terremoto é sentido com maior intensidade. É falso, tá? Epicentro sim é onde o terremoto ocorre e hipocentro é o lugar mais distante onde ele é medido, tá? A maior intensidade é sempre perto do hipocentro, tá? Então a letra E é falsa. Então ela ficou ali verdadeiro, 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 falso. Tranquilo? Número 20. O textinho diz assim: por que a Terra treme no Brasil? Em 8 de outubro de 2010, a Terra tremeu como jamais havia se visto em Mara Rosa.
cidade com 10 mil moradores no norte de Goiás. Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta-feira e as pessoas se preparavam para o final de semana, quando o chão balançou tão intensamente a ponto de se tornar difícil ficar em pé. Árvores chacoalharam, paredes trincaram e telhas despencaram das casas. Menos de um minuto mais tarde, os reflexos desse terremoto de magnitude 5, um dos mais fortes registrados no país nos últimos 30 anos, haviam percorrido 250 quilômetros e alcançado Brasília, onde alguns prédios chegaram a ser desocupados. Em 6 meses, outros 800 sismos menos intensos ocorreram ali e ajudaram a determinar a causa direta do desassossego da terra naquela região. Bem abaixo de Mara Rosa, a uns 3 quilômetros de profundidade, há uma extensa rachadura na crosta terrestre, a camada mais rígida e externa do planeta. E ao longo dessa fratura, que se estende por 5 quilômetros, as rochas haviam se deslocado, fazendo a terra tremer. Tá? Então, o motivo está ali, aquela fratura na rocha, a rachadura que tem na crosta terrestre, tá? Que é a parte mais rígida e externa do planeta. Aí só um adendo assim sobre essa questão ali. Então tá, isso foi verificado, é verídico. Nessa região de Mara Rosa, ela tem essa extensa rachadura na camada terrestre, então que liga diretamente aquela região ao magma no interior da Terra, né? Isso pode ter ocorrido pela pressão da grande placa tectônica nossa, pela movimentação, uma trinca na rocha, vários pontos que podem ser levantados aí. E talvez alguns de vocês estão se perguntando, mas aquilo ali pode rachar no meio, pode partir? Pode sim. Pouco provável, porque nós temos assim, toda a junção das placas tectônicas é onde nós temos a maior concentração de magma, e é também por onde ocorre a liberação da maior parte de energia. Mas pode ocorrer sim, tá? Algum fenômeno, alguma pressão ali que faça com que aquela rachadura se abra e divida essa grande placa tectônica nossa ao meio, tá? A letra A diz assim: o Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica, desse modo os terremotos não são fenômenos comuns no nosso país. Como o texto explica o fato de terem ocorrido os terremotos na região de Mara Rosa, em Goiás, tá? Foi o que eu acabei de comentar para vocês, tá? Foi o local que, a uns 3 km de profundidade, se identificou uma rachadura na crosta terrestre, tá? E ao longo dela, essas rochas se deslocaram, causando esse terremoto. Algum ajuste nessa rachadura, alguma pressão ali, fez com que essas rochas se movimentassem. E essa movimentação causou o terremoto que foi sentido até em Brasília, tá? A letra B. De acordo com o texto, o terremoto em Goiás teve seu epicentro em Brasília ou em Mara Rosa? Justifique sua resposta, tá? O epicentro foi na cidade de Mara Rosa, porque é lá que tem a rachadura na crosta terrestre e de lá que partiu o tremor que chegou até Brasília. Então o epicentro foi na cidade de Mara Rosa e o terremoto foi sentido nas regiões próximas, né? Como por exemplo Brasília. Página 17, exercício 21. Diz assim, ó: ao lado dos itens abaixo, identifique com a letra N os fenômenos naturais que geram impactos ambientais, com a letra H as atividades humanas que geram impactos ambientais e com a letra C as consequências desse impacto, tá? Beleza. Eu coloquei para vocês ali coluna 1 e coluna 2, tá? Coluna 1 a da esquerda, coluna 2 a da direita. Então eu vou ter ali, ó, aqui. Eu vou ter ali assim, primeiro, terremoto. Terremoto é um fenômeno natural, tá? Então é N. Modificações nas paisagens. Modificações nas paisagens são consequências, tá, desses impactos, porque a modificação na paisagem ela pode ter tanto uma alteração de fenômeno natural como ação humana, tá? Por exemplo, um desmatamento ela é uma alteração na paisagem, então ela é uma ação humana, mas
ela é uma consequência desses impactos, tá? Você modificar uma paisagem é uma consequência de um impacto, tanto de natureza humana ou ou de um processo natural, tá? Então, modificação de paisagem é C, tá? É uma consequência. Desmatamento. Desmatamento é uma atividade humana, né? Você não tem nenhum desmatamento de origem natural, então ela é uma atividade humana. Movimentação das placas tectônicas é um fenômeno natural, porque elas estão flutuando em cima da camada de magma do interior da Terra, né? Então é uma movimentação natural. Lixo poluindo rio e lagos é atividade humana, né, pessoal? H. Isso daí quem faz são os humanos. Os animais não jogam lixo e poluição nos rios e nos lagos. Quem faz isso é o humano. Extinção dos seres vivos, consequência de impacto, tá? Para a gente chegar a alguma grande extinção, nós temos que ter consequência de algum impacto, ou da ação destrutiva do homem, ou um asteroide, ou o rompimento das placas tectônicas e por aí vai. E é uma consequência, tá? Ele é vai gerar esse fator da extinção dos seres vivos por uma consequência para algo que aconteceu. A coluna do lado direito. Erupções vulcânicas é um fenômeno natural. Terremotos e tsunamis também são fenômenos naturais que ocorrem pela movimentação das placas tectônicas. Mineração. Mineração é ação humana, né, pessoal? Você não vê um tatu, um tamanduá, uma topeira fazendo mineração. Quem faz mineração de uma forma muito agressiva é o humano, tá? Alteração de habitats. Isso é uma consequência, pode ser uma consequência tanto de ação natural quanto de ação humana, tá? Então é uma consequência. Tráfico de animais e plantas, ação humana, né, pessoal? O único animal que trafica outras espécies é o ser humano, tá? Mudanças climáticas são uma consequência dos impactos. Pode ser, mas eu posso ter uma mudança climática por uma grande erupção vulcânica? Pode sim, você pode ter pelo menos temporariamente uma mudança climática em determinada região ou em determinada área pela erupção vulcânica, tá? Ou pela ação humana também, as queimadas, as indústrias, você tem essas ações que podem ter impacto nas mudanças climáticas, tá? Exercício número 22 diz assim: leia o texto abaixo sobre a tiririca brava e responda as questões a seguir. As tiriricas encontram-se entre as plantas daninhas mais combatidas em todo o mundo, pois são consideradas pragas em pastos e agriculturas. No Brasil, a espécie de maior destaque é a Cipérios rotundus, tiririca brava, tida como a mais importante planta invasora no mundo. É uma hipótese aceita que a Cipérios rotundus foi introduzida no Brasil desde o início da colonização europeia, nos vasos trazidos da Índia com outras espécies. Atualmente encontra-se disseminada por todo o território brasileiro e seu alastramento continua. Com certeza, se você mora em casa, que você tem quintal, na fazenda, ou no sítio, na chácara, você já viu essa tiririca brava aí. É uma desgraça para combater mesmo, tá? Ela é muito difícil o combate dela e o controle da dispersão dela, tá? E daí, a letra A pede assim: sobre o que se trata o texto? O texto se trata sobre essa espécie exótica, né, que foi colocada no Brasil e é uma planta invasora, tá? Ela é uma espécie exótica, ela não tem inimigos naturais aqui, não tem nenhum inseto, nenhum animalzinho que se alimenta dela, então ela é uma planta invasora, ela consegue ter uma larga distribuição em todo o território brasileiro. A letra B. Por que a tiririca brava é considerada uma espécie invasora? Porque ela foi trazida para cá. O texto está dizendo que ela foi trazida para cá, possivelmente na colonização europeia. Então ela se desenvolve muito bem nas condições ambientais brasileiras, né, onde ela se reproduz e se dispersa, porque ela tem essa alta capacidade de competição com as outras espécies nativas e cultivadas, tá? Enquanto a maioria das nossas espécies daqui tem os inimigos naturais dela, insetos que se alimentam, outros animais se alimentam dessas plantas, a tiririca brava, ela não tem nenhum competidor direto, tá? Não tem nenhum inseto, nenhum predador dela que vai se alimentar diretamente dela. Apesar de alguns animais acabarem se alimentando, mas ela consegue se dispersar de uma forma muito grande pelo país afora, tá? Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado dessa forma aqui
da aula. Fiquem bem, até a próxima aula, um grande beijo e se cuide.